Nós duas trabalhamos juntas, é a pesquisa de doutorado da Diná, do mapeamento das línguas de sinais, da identificação dessas línguas de sinais. Não é só a Libras, nós temos outras línguas de sinais no Brasil. Essas línguas de sinais isoladas. E elas estão agora sendo expostas, sendo encontradas. Algumas línguas nós estamos pesquisando, foram pesquisadas. Na área da linguística, no campo da linguística, nós sabemos que essas línguas devem ser incorporadas aos estudos, elas não podem ser marginalizadas, elas devem ser incorporadas às pesquisas. Próximo, por favor. Somos sabedores de que nós temos mais de 222 línguas faladas, além da língua portuguesa no Brasil. E que 180 línguas indígenas foram identificadas. 3 línguas de sinais e 40 línguas de imigração. Comunidades de imigrantes que vieram para o Brasil e que continuam em suas comunidades se comunicando através de suas línguas. Com essa pesquisa, nós consideramos importante expor essas línguas de sinais faladas no Brasil, para mostrar a força das comunidades surdas, das comunidades que se comunicam através dessa língua, o reconhecimento dessas línguas de sinais no Brasil. E dizer não ao preconceito, não à marginalização dessas línguas. Nós sabemos da lei que reconhece a língua brasileira de sinais, mas nós sabemos do resguardo e da preservação dessas línguas de sinais, do não apagamento dessas línguas de sinais. Nessa pesquisa com a professora Ronice Quadros, nós sabemos desse recorte na pesquisa de doutorado, desse material que nós produzimos e que consta na pesquisa de doutorado, nesse mapeamento das línguas de sinais, dessas comunidades presentes no Brasil. E o objetivo é contribuir com as comunidades surdas que estão isoladas no Brasil e que não têm esse reconhecimento, e buscando a valorização das línguas de sinais. Nós, quando iniciamos esse trabalho, nós sabíamos do risco de se que não fizesse o registro do desaparecimento dessas línguas de sinais. E nós podemos pensar, por exemplo, da comunidade surda dos índios Urubu-Capó. Vocês conhecem os sinais utilizados pelos Urubu-Capó? Porque não conhecemos, nós vemos assim a história desses índios, mas não temos o registro dos sinais. Isso, infelizmente, é um dado triste. Não se teve o registro dos sinais. E é importante o registro da fonologia, da morfologia desses sinais. É importante nós pensarmos sobre essas minorias, se dentro dessas, se essas minorias linguísticas são variações, ou se trata ou não de línguas. Sim, são línguas com estrutura, com
com gramática, são línguas que têm interação em sua comunidade, são línguas com valor, com um histórico. A pesquisa do professor Fabiano Souto. De uma comunidade do interior, se não me engano, de Recife, Alagoas, Pernambuco, e que não se houve, ele encontrou uma comunidade, ele identificou uma comunidade, mas que não houve o registro. Então, a importância do registro e da interação das pessoas que se comunicam através da língua de sinais. Refletindo sobre esse tema, alguns autores que abordam essa questão, quando uma comunidade se comunica através de uma língua, dessas línguas consideradas emergentes, e por que elas surgem? Elas surgem através da necessidade de comunicação, da comunicação desses grupos, dessas comunidades. Elas estão distantes, não sabem da existência da Libras, e elas surgem, aqui no caso no Brasil, elas surgem através da necessidade da comunicação. Próximo, por favor. Na pesquisa, de acordo com Pereira, na cidade no estado do Piauí, na cidade de Jaicós, foi encontrado um grupo, um povoado, que hoje é o número de 44 pessoas, que tem uma língua que anteriormente pensava que seria um número somente de surdos, mas não. Anderson Amilde está presente aqui, ele esteve presente nesse povoado e ele ficou admirado de encontrar com esse povoado. Era uma língua de sinais, onde as pessoas se expressavam em língua de sinais. A língua de sinais tem o nome de Sena, e que anteriormente o sinal era, mas o sinal de Sena realmente é esse. Os surdos não identificavam esse sinal para Sena, e esse é o sinal de Sena. Tá. Esse é o sinal para Sena, e os indígenas Urubu-Capaó, somente essas duas comunidades que se utilizam da língua de sinais? Não, nós temos outras comunidades também. Próximo slide, por favor. A professora Shirley Villalva, nas suas pesquisas, ela identificou no Mato Grosso do Sul outras comunidades também que se comunicam por meio da língua de sinais e que são línguas de sinais diferentes. São línguas de sinais emergentes, e nós percebemos a necessidade do registro dessas línguas. E o surgimento dessas línguas de sinais, agora aqui na minha pesquisa de doutorado, o surgimento dessas línguas emergentes, dessas comunidades, nós identificamos que uma questão que não seria aqui um problema, mas não seria uma questão educacional, não seria uma questão linguística, não seria uma questão relacionada ao aprendizado dessa língua, mas uma questão de pesquisa linguística
como da criação desses sinais. Na pesquisa nós apontamos que 70% das pessoas pesquisam os sinais na área educacional e 30% na área linguística. Nós percebemos que a maioria das pesquisas são voltadas para a questão da área educacional, abordando a questão da criação de sinais. No que nós levantamos nesse quadro, nós podemos ver que, em se tratando dos artigos e nos centros urbanos, aqui no Brasil, a questão da Libras, e aonde nós encontramos as outras línguas de sinais, aonde que as línguas de sinais foram encontradas, elas foram encontradas em outros espaços, não nos centros urbanos, não como ilhas, vilas, zonas rurais. E nós também tivemos publicações em outros espaços que não nos centros urbanos, em áreas que estão totalmente desligadas dos centros urbanos, isoladas. Em outros países também houve essas identificações, semelhantes às encontradas no Brasil. Como a professora Ronice disse há pouco, essas identificações, esses levantamentos, desses mapeamentos no Brasil, nós encontramos 12 línguas de sinais mapeadas no Brasil. E depois que nós realizamos esse artigo, nós encontramos mais 2 línguas de sinais no Brasil. Nós podemos pensar como que é a relação dessa língua. Mas se nós temos a língua brasileira de sinais, mas são línguas de sinais no Brasil. Nós temos no Fortaleza, Piauí, Maranhão, Amazonas, em quase todo o Brasil. Observem esses pontos coloridos, é onde nós temos línguas de sinais no Brasil. Nós não vamos agora nomeá-las, mas são 12 línguas de sinais isoladas no Brasil. E elas correm o risco de desaparecerem, de serem extintas. Como a professora Ronice disse agora, o risco de serem extintas. Então, urge o registro dessas línguas. Tem o artigo de um autor de um tempo atrás, onde ele fala da importância do registro, para que a língua não se perca. Há um risco muito grande da extinção das línguas. Lembrando aqui Anderson Almeida, que nós visitamos a comunidade da língua essena no Piauí. E nós nós em contato com as pessoas que se utilizavam da língua essena, e aquela questão de dizer, mas é feia, é feio esse sinal, a língua essena é feia.
a questão da interferência. E é importante esse registro. A interferência, isso é uma questão linguística. A questão, nós não podemos substituir uma língua pela outra. Nós não podemos fazer essa imposição. Nós sabemos que a língua de sinais é a primeira língua, a Libras, mas nós temos que respeitar essas variações, essas outras línguas de sinais. Isso é de responsabilidade. A Libras não pode se impor sobre outras línguas de sinais. Acontece da mesma forma quando o português se impõe sobre a Libras. A importância do registro dessas línguas de sinais para a preservação como patrimônio das línguas de sinais. E quais são os nossos próximos passos? Além do mapeamento, nessa minha pesquisa de doutorado, depois das análises, no estado do Ceará, nós temos uma comunidade. Esse é o sinal da língua de sinais lá dessa comunidade. Em Jacó, a língua sena. A questão fonológica, morfológica dessas línguas. Buscando com o IFAM o resguardo e o patrimônio dessas línguas. Próximo, voltando, e também nós pensamos com o IFAM, de acordo com alguns autores, a importância de ter o dicionário da língua sena. Nós temos aqui, eu não sei se todas as pessoas conhecem, sobre essa temática nesse livro. E muito obrigado. As pessoas nessa imagem, nessa foto, são alguns surdos que se comunicam através da língua sena. E é importante que a gente pense que não são gestos. Temos que valorizar as línguas de sinais e lutar por elas. Obrigada. Teremos tempo para perguntas. Por favor, a projeção em quem está fazendo a pergunta aí nos comunicadores, por favor. Bom, assim como foi dito na sua pesquisa, aponta a existência de algumas comunidades que estão isoladas e que a língua de sinais, por muitas das vezes, ela exerce um certo poder sobre essas línguas que também são minoritárias. Então, o modo como os falantes dessa língua se sentem sobre esse ponto de vista, essa preocupação que vocês tiveram nessa pesquisa com relação ao registro, ao resguardo dessas línguas que estão em comunidades isoladas, como se dá essas questões? Porque, bom, eu não sei, mas isso de certa forma não teria alguma relação com a questão da padronização e da relação de poder entre essas línguas? Existe uma relação entre o bilinguismo, enfim, como se dão essas questões? Porque nós estamos falando de uma comunidade que já é minoria e que muitas das vezes ela é minorizada também e ela desaparece.
Bom, nós temos realmente a lei que reconhece a língua brasileira de sinais. A nossa metodologia para o resguardo, o mapeamento, a preservação da questão da cultura, e essa pesquisa que se inicia com a pesquisa de doutorado da professora Diná, mas isso nós vamos referenciar também como patrimônio, como resguardo. Ao termos esse patrimônio, isso é muito importante, porque ao termos como referendo dentro das políticas linguísticas, isso sim é o valor. Isso fica como referendo, como dado importante. As línguas de sinais deixam de ser isoladas nesse momento e passam a ter o seu valor linguístico preservado. Ao termos o IFAM como órgão público, referendando o nosso trabalho, ele valoriza essa diversidade linguística de uma forma cultural e linguística. Sim, mas essas coisas elas andam conjuntamente? Sim, de forma bilíngue. A questão do conhecimento, por exemplo, a questão indígena, as escolas indígenas, a educação indígena no Brasil, ela trabalha de uma outra forma. A questão bilíngue, ela não interfere nessa questão, na questão de preservamento, mas aí entra a questão das políticas linguísticas, que valoriza as diversidades linguísticas. É uma outra questão. É no foco das políticas linguísticas. Certo, obrigado. Foco no cerimonialista, não, no palco, por favor. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar a fala das duas a respeito da temática. Eu tenho uma pergunta em que vocês podem pensar e de repente isso pode contribuir de alguma forma. Bom, eu venho de uma família em que os meus pais são surdos e outros membros da minha família também são surdos. Eu tenho primos, tios e pais surdos. E eles vêm da zona rural, em que alguns desses meus tios, meu pai e meus tios, que também são surdos, a partir do contato com outros surdos, que eles utilizavam uma língua de sinais emergente e a partir do contato com outros surdos, eles passaram a ter uma certa influência no modo como eles sinalizavam. Então, a minha mãe, o meu pai, a partir do contato com esses outros surdos, com a comunidade falante da língua de sinais, esses sinais emergentes que eram utilizados anteriormente, eles foram, de certa forma, desaparecendo, sumindo. Isso tem a ver com essa questão do bilinguismo que foi abordado no seu trabalho, porque, por exemplo, essa língua de sinais emergente, ela, muitas das vezes, ela está ali cristalizada. E aí, eu penso que é importante essa questão da preservação do patrimônio linguístico, mas nós temos aí de pessoas surdas em diferentes pontos do Brasil, e eu acho que é muito importante você colocar essa questão da identidade linguística juntamente às suas pesquisas. Talvez seja uma sugestão para você. Consideramos importante, sim. Mais uma pergunta? Câmera no palco. Olá, tudo bem?
Eu achei extremamente importante e essa preocupação que vocês têm com o desaparecimento dessas línguas e o registro emergente dessas línguas. Isso também tem outras questões relacionadas, questões culturais e dentre outras coisas. Isso muitas vezes também está relacionado ao lugar onde essa língua está. Então nós temos que pensar no registro, porque nós temos 12 línguas de sinais no território brasileiro, conforme vocês apresentaram. Nós temos línguas indígenas que faltam pouquíssimas, não tem pesquisas e tão pouco registro dessas línguas. Então eu penso que é muito... Eu penso que é muito importante analisar essas línguas que são produzidas e também isso pode contribuir fortemente com as pesquisas. Então, gostaria de saber de vocês de que forma isso pode acontecer. Nós seguimos o NDL, que trabalha com relação à questão desse registro, que trabalha também com a questão da diversidade linguística e cultural. E é importante a questão, todo esse trabalho também da pesquisa de doutorado. Nós temos o site INDL, pode acessar e baixar todo esse trabalho. Bom, eu gostaria de parabenizar pela pesquisa que foi realizada e eu achei algo extremamente interessante e fiquei pensando em como levar isso para a Colômbia, como explorar isso no meu país. E isso me trouxe várias indagações aqui. Uma pergunta que eu queria fazer é... Bom, nós estamos falando de uma língua que é de uma minoria e que muitas das vezes não existe uma certa conscientização linguística com relação à existência dessas línguas. Como lidar com essas questões de que você tem uma língua que corre o risco de ser extinta, você tem linguistas que muitas das vezes vão até esses lugares em que essas línguas são produzidas, e de que maneira isso pode ser voltado, como chamar a atenção desses linguistas para que eles possam levar em consideração essas línguas e trazer contribuições dessas línguas para a pesquisa. Eu acho que, enquanto pesquisadores, nós não podemos se aproximar de uma comunidade e se aproximar e dizer, olha, você tem que registrar a sua língua. Nós temos que conhecer essa comunidade. Conhecer primeiro, se aproximar, depois que conhecer a comunidade, conhecer a história da comunidade, para depois falar da importância que é essa língua para a própria comunidade. Isso é também planejamento linguístico. Porque nós sabemos que existem outras influências sobre essa comunidade. Nós percebemos, por exemplo, que o papel da escola tem uma influência. Por exemplo, as escolas indígenas, elas são escolas bilíngues. O professor da escola bilíngue, ele é indígena. Porque há uma referência. O modelo da escola indígena é o índio, é o indígena. Então, essa questão é diferente. Isso é um papel político-linguístico. É diferente. Então, nós não podemos interferir na comunidade do outro. Nós precisamos nos aproximar do outro. Perfeito, obrigado.